Oi, tudo bem? Sou o Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Eu começarei a fazer também vídeos para o Enem e institutos federais. Na descrição abaixo tem links para as playlists do Enem e de institutos federais. No vídeo de hoje eu falarei sobre a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? A Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. A Guerra Fria foi um período marcado por um conflito político e ideológico travado entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, entre 1947 e 1991. Esse período polarizou o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. O escritor britânico George Orwell usou o termo em um ensaio publicitário no jornal Tribune para descrever a paz que não é paz, que ele previu após o lançamento das bombas atômicas na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Para ele, por causa disso, não aconteceria uma guerra aberta entre as grandes potências, criando em vez disso um permanente estado de Guerra Fria. Entre os historiadores há um consenso que a Guerra Fria iniciou depois de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, em 1947. No discurso, ele pedia verbas no Congresso americano para frear o avanço do comunismo na Europa. Ele tinha medo que a Europa, que estava com problemas econômicos, fosse ser ajudada pela União Soviética e, com isso, ela expandiria a ideologia comunista. Durante a segunda metade do século XX, aconteceram muitos conflitos no mundo e em vários deles tinha a participação indireta dos Estados Unidos e União Soviética, com financiamentos, treinamento militar e fornecimento de armamento. Características principais da Guerra Fria foi a corrida espacial, corrida armamentista, que foi a busca da hegemonia bélica, principalmente em armas nucleares. Foram criadas a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1949, que tinha a influência americana, e em 1955 o Pacto de Varsóvia, que tinha a influência soviética. Apesar da Guerra Fria durar muito tempo, nunca ocorreu um confronto aberto entre os Estados Unidos e a Rússia, devido à possibilidade de uma destruição do planeta. Alguns acontecimentos marcaram a Guerra Fria. Nós tivemos a Revolução Chinesa, em 1949, que foi vencida pelos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Guerra da Coreia. Foi uma tentativa de unificação da Coreia do Sul, que era apoiada pelos americanos, e Coreia do Norte, que era apoiada pelos soviéticos. Essa tentativa de unificação foi feita pela Coreia do Norte, mas não teve êxito, e assim elas continuaram separadas. Tivemos também a crise dos mísseis em Cuba. A União Soviética instalou uma base em Cuba e os Estados Unidos não aceitou, ameaçando entrar em guerra. Eles entraram em um acordo na qual a União Soviética tiraria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos tirariam os mísseis dele lá da Turquia. Guerra do Vietnã. A guerra foi entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, de 1959 a 75. Os Estados Unidos entraram na guerra em 65 e saíram em 73, e assim os comunistas tomaram o país. Guerra do Afeganistão. Os soviéticos invadiram o Afeganistão para ajudar o governo comunista daquele país contra rebeldes islâmicos. Eles se retiraram do país em 1989. Essa guerra ajudou a desestabilizar economicamente a União Soviética. Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da Guerra Fria. A Alemanha foi dividida entre os países vencedores da Segunda Guerra. Nós tínhamos a República Democrática Alemã, que era alinhada à União Soviética e conhecida como Alemanha Oriental, e tínhamos a República Federal da Alemanha, que era alinhada aos Estados Unidos e conhecida como Alemanha Ocidental. Durante a década de 1950, os moradores da Alemanha Oriental começaram a se mudar para a Alemanha Ocidental. Os soviéticos decidiram, então, construir o Muro de Berlim para evitar uma fuga em massa. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961, na madrugada, por soviéticos, em uma operação secreta chamada Operação Rosa,
com o objetivo de impedir que a população da Alemanha Oriental fugisse para a Alemanha Ocidental. Eles dividiram a capital alemã, Berlim, com um muro de 3 metros de altura feito de concreto e tinha cerca de 155 quilômetros de extensão e incluía 66,5 quilômetros de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas e 255 pistas de corrida para cães de guarda. A queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim durou 28 anos e teve a sua queda em 9 de novembro de 1989, após o porta-voz do governo da Alemanha Oriental anunciar a abertura das fronteiras do país. Fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética em 1991, que estava em crise econômica. A crise econômica fez com que a população começasse a rejeitar o governo comunista. Com a queda do Muro de Berlim e com os poloneses elegendo o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra, fez com que a União Soviética começasse a abertura de sua economia. As nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida, com muitos países conseguindo a independência. Agora vamos fazer duas questões que caíram no Enem. Essa questão caiu no Enem em 2018, no caderno azul. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirantes pelas frestas abertas pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegaram a 32 bilhões de dólares, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Aí ele pergunta: o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela alternativa A, busca da neutralidade política, alternativa B, estímulo à competição comercial, alternativa C, subordinação à potência hegemônica, alternativa D, elasticidade das fronteiras geográficas e alternativa E, compartilhamento de pesquisas científicas. Bom, eu vou dar 10 segundos, para você tentar resolver. Caso você precise de um pouquinho mais de tempo, é só você dar uma paradinha no vídeo, ok? A resposta correta é a letra C, subordinação à potência hegemônica. Bom, existia a polarização do mundo entre os Estados Unidos e a Rússia, com interferência deles em assuntos internos dos outros países, que foi o que aconteceu no Brasil durante os anos 60. Agora, durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco eram marcadas por subordinação à potência hegemônica, que muitas vezes existiam a dependência financeira. Agora, essa outra questão caiu no Enem de 2016, no caderno branco. A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade no sistema internacional, para repetir da heterogeneidade da organização interna e da prática internacional, e somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. O resultado disso foi que, enquanto os dois sistemas distintos existiram, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar. A Guerra Fria não poderia terminar com um compromisso ou a convergência, mas somente com a prevalência de um destes sistemas sobre o outro. A caracterização da Guerra Fria apresentada pelo texto implica interpretá-la como um ou uma. Alternativa A, esforço de homogeneização do sistema internacional, negociado entre Estados Unidos e União Soviética. Alternativa B, guerra, visando o estabelecimento de um renovado sistema social híbrido de socialismo e capitalismo.
Alternativa C, conflito intersistêmico em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder de influência em escala mundial. Alternativa D, compromisso capitalista de transformar as sociedades homogêneas dos países socialistas em democracias liberais. E alternativa E, enfrentamento bélico entre capitalismo e socialismo pela homogeneização social de suas respectivas áreas de influência política. A resposta correta é a letra C, conflito intersistêmico em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder de influência em escala mundial. No texto, o autor diz que existe uma heterogeneidade no sistema internacional, ou seja, intersistêmico, que é um termo que significa algo que ocorre entre sistemas, ou seja, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, e por causa disso, eles competiriam até um vencer e conseguir ter o poder em escala mundial. Para o autor, a única solução para terminar a Guerra Fria era a homogeneidade, ou seja, a vitória de um dos lados. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E só lembrando, eu vou estar agora fazendo vídeos tanto para o Enem como para os institutos federais, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.